No ar, que bom. Olá, muito boa tarde, 14 horas, horário diferente hoje do programa Fundos Imobiliários, mas a sua rotina está tão diferente que eu tenho certeza que você também não vai se incomodar da gente entrar em outro horário, né? Hoje, dia 27 de março de 2020, durante a quarentena, a gente voltando também à rotina, fazendo entrevistas, um momento super importante de ouvir o gestor, né? Sempre eu sempre falo que gosto muito quando o gestor vai lá, olha no seu olho, te explica o que está acontecendo. Nesse momento, então, mais importante ainda falar com o gestor. E se tem um segmento que mais chacoalhou nessas últimas semanas foi o de shopping. Então, ainda mais importante a gente conseguir falar com o gestor do fundo de shopping, novamente falando com o pessoal da VISC, da 20, né? Da 20 Partners e com o gestor do VISC, o Rodrigo Coelho, que já acho que já é o cara que mais participa desse programa, né, Coelho? E com o Leandro Busquet, que é o head de real estate lá da 20 Partners. Aí a gente vai aproveitar o Leandro também vai perguntar dos outros fundos, né? E aí já Perfeito. começo parabenizando pelo relatório que vocês enviaram ontem, um relatório extraordinário para abrir informações mesmo, né? Deixar tudo mais às claras. Boa tarde, obrigado por estar aqui e parabéns pelo relatório. Obrigado. Acho que na nossa visão, esse momento, como você falou, é um momento que os gestores têm que estar muito próximos dos investidores e a gente tem tido essa preocupação não só com o relatório que a gente fez, com o fato relevante que a gente fez no BISC, com a antecipação da nossa política de rendimentos para o mês, no caso do VISC, a nossa participação em programas como esse, em outros contatos com investidores, com escritórios de agentes autônomos, analistas. A gente acha super importante o gestor estar disponível, próximo e dividindo a nossa visão sobre o momento, né? E dando, talvez ressaltando algumas informações que são importantes na nossa visão para o investidor tomar decisão. Sim, sim. O Rodrigo, o momento de estar próximo também com o gestor do shopping, né? Mas aí foi um caos, primeiro que não dá para estar perto, e segundo que os shoppings devem estar num caos maluco, porque não está nem fechado nem aberto, né? Queria que você explicasse como que tem sido esses últimos dias, até conseguir clarear um pouco para dar informações como as que foram dadas ontem, e como que está na distribuição da carteira. O Estado de São Paulo tem que fechar, só funciona farmácia e supermercados, né? Mas e nos outros estados? Como que está funcionando? Tem shopping funcionando em tese normalmente? Boa tarde, Arthur. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você. É um cenário um pouco diferente do que a gente tem feito das últimas vezes, né? E acho que a gente tem que se adaptar à nova realidade que a gente está vivendo. E realmente, assim, acho que a gente está muito próximo dos administradores de todos os nossos shoppings. No momento, 100% do nosso portfólio, ou ele está integralmente fechado, os shoppings, ou apenas funcionando os serviços essenciais, né, como farmácias, supermercados, e a parte de alimentação, que em grande parte funciona para atender operações de delivery ou takeaway. Isso tem sido uma tônica no Brasil inteiro, não só no estado de São Paulo, como no Brasil inteiro. E cada região tomou uma medida, uma decisão diferente. Alguns foram decisões por decretos estaduais, outros municipais, uns com datas definidas de término, outras com datas indeterminadas. Mas o fato é que, na nossa visão, mesmo aqueles que estabeleceram uma data limite, seja ela muito longa ou muito curta, essas datas estão sempre sujeitas à revisão. São datas estimadas que não têm nenhuma segurança quanto a elas serem cumpridas. Eventualmente, quem estabeleceu muito longa pode antecipar, bem como aqueles que estabeleceram datas curtas podem depois postecipar. A gente teve um primeiro momento, né, dessa crise, né, do coronavírus, um contato muito direto com os shoppings para acompanhar primeiro como é que estava se dando enquanto eles estavam abertos o fluxo de pessoas e de veículos. Basicamente, a gente está falando de um final de semana atrás, né, sem ser esse agora ou o anterior. E aí a gente foi monitorando e vendo que o fluxo de pessoas já estava caindo drasticamente e vinha discutindo com os administradores o que a gente deveria fazer nesse momento. Então, esse primeiro momento foi uma decisão devemos tomar a decisão antecipadamente de fechar, aguardar as autoridades fecharem. A grande maioria acabou sendo fechado conforme o poder público da região foi orientando o fechamento.
E logo em seguida a gente começou uma conversa mais próxima dos administradores, porque a gente está se aproximando ao final do mês, e no final do mês é quando vem o faturamento dos shoppings para você cobrar o aluguel do mês corrente, você cobra no mês seguinte, assim como a conta condominial ela é antecipada, né? Você vai pagar no início de abril, o lojista, a despesa condominial do mês de abril. E aí começou uma série de discussões entre os administradores, com os sócios, empreendedores. Nós estamos ativamente participando desse papel em todos os nossos shoppings, e, em especial, era um diferencial que a gente sempre defendeu da nossa tese de investimentos, né? Ter um portfólio diversificado entre várias características também pelos administradores, nos faz agora ter acesso a um número maior de cabeças e maiores de pensantes, né, que estão vendo cenários diferentes, em regiões diferentes, em shoppings diferentes, e a gente consegue, de alguma forma, fazer o nosso papel da gestão ativa nesse momento, que é tomar a decisão junto com os administradores e, ao mesmo tempo, trazer boas práticas de outro. Isso a gente pode ver que, ao longo dos dias, as opiniões elas iam mudando, iam aperfeiçoando, os modelos sendo definidos, mudando conforme o tempo foi passando. E agora a gente tem mais ou menos definido já um mapa de como é que vai se dar o faturamento já para o mês que vem. E aí eu acho que vai entrar numa terceira fase, vamos dizer assim, de região a região, né? O Brasil é um país muito grande, com culturas locais diferentes, com classes sociais diferentes, e as classes reagiram até de forma diferente a essas medidas, né? Acho que a classe mais educada, a classe mais alta renda, acabou tomando a primeira iniciativa de não se deslocar, de sair de casa. Então, os shoppings dessas classes, certamente, se eles estivessem abertos, eles estariam gerando prejuízo para os lojistas. E, ao longo do tempo, as coisas foram convergindo para uma opinião mais geral e as pessoas estão se comportando de se ficarem mais em casa, de fato. E aí os próprios lojistas também anteciparam esse movimento, procurando os administradores dos shoppings para discutir essas questões, né? Se deixa aberto, se deixa fechado. Até então, antes dos decretos, era uma coisa que você tinha alternativa, a possibilidade de você tomar a sua decisão. Depois dos decretos, sejam eles municipais ou estaduais, aí você não tem opção, você tem que acatar, e aí você atende aquela definição do poder público, acreditando que, de fato, a melhor medida seja tomada para o país como um todo, para baixar, né, achatar aquela curva, como todo mundo tem colocado aí, e diminuir a proliferação do vírus no país. E falando um pouco sobre faturamento e rendimentos, queria que você explicasse a decisão que vocês tiveram de distribuir com base no CDI, né? E se já está dando para ver alguma coisa no meio de toda essa fumaça. Lembrar para quem está assistindo que outros fundos de shopping tomaram a decisão de suspender os pagamentos mensais, né, até o final do semestre, e o pessoal da Vinci encontrou uma saída alternativa que encontrou porque eles podiam, analisando a sua situação financeira, né? Não é que os outros também não estão fazendo isso por má vontade ou coisa assim. Cada um vai olhar para dentro, vai ver a sua condição financeira ou a sua projeção e vai tomar a melhor medida. E também lembrar, para quem não entendeu isso ainda, que não tem nada de errado em suspender ou diminuir o pagamento de rendimento nesse período, porque o que a lei obriga é distribuir no semestre. Essa distribuição mensal, ela é uma praxe, ela é uma liberalidade, e ela se dá a título de adiantamento, porque a obrigação é distribuir no semestre. Então, nesse momento, é uma dificuldade tão grande de saber como vai ser o faturamento, que os gestores de shoppings estão se recolhendo ou zerando a distribuição, ou melhor dizendo, zerando a antecipação da distribuição semestral, ou diminuindo bastante, para quando chegar em junho, vai olhar, tem lucro, distribui, faz uma distribuição só de tudo que foi lucro do semestre. Não tem lucro, não distribui. Agora, não fazer isso seria um risco muito grande de sair distribuindo muito mais do que o lucro do semestre. Poderia o semestre fechar em prejuízo, por exemplo, e eu ter distribuído lucro. Então, é acertado, nesse momento, ter cautela e ou diminuir, ou, se for o caso, tomar medida drástica de zerar. Então, falei demais aqui, Rodrigo. Conta como que foi, como que essa decisão, explica como vai ser a distribuição de rendimento do VISC nos próximos meses, por favor. Como você comentou, Arthur, acho que a situação de cada fundo é uma situação específica e cada gestor tem que fazer as suas análises e considerações, né? No caso do VISC, ele já vinha, desde o mês anterior, com resultados acumulados não distribuídos, que até o final de fevereiro totalizava 28 centavos por cota. Como no mês de março a gente teve um recebimento
dos aluguéis que diziam respeito à competência de fevereiro, ou seja, um período anterior à crise, a gente teve em grande parte a normalidade dos recebimentos daquele mês. Então, quando você somava os rendimentos anteriores, mais os rendimentos recebidos naquele mês, nesse mês até a data do dia 25 de março, quando a gente soltou o nosso comunicado sobre distribuição de rendimentos, a gente totalizava mais de 80 centavos por cota de retorno. E a gente fez as nossas projeções para os próximos meses para frente e entendemos que a gente tinha um espaço, sim, para distribuir rendimentos. A gente achou por bem não fazer o mesmo nível de distribuição que a gente fazia antes, por uma questão de cautela, por uma questão da gente não ter a previsibilidade de quanto que vai ser o efeito da crise no resultado dos shoppings futuro, mas ainda num cenário negativo a gente entendia que daria para distribuir um grau de rendimento razoável, a gente não precisaria interromper. Então, para a gente ter uma métrica bem definida de qual é esse rendimento, a ideia que surgiu, que partiu até do nosso comitê de investimentos, que a gente tem feito reuniões periódicas aí nesse período de home office, a gente decidiu que valia a pena a gente distribuir um rendimento no mês de março, né, que vai ser anunciado oficialmente no dia 31 de março, na próxima terça-feira, equivalente à aplicação do patrimônio do fundo pelo CDI, né, a cota patrimonial do fundo pelo CDI, simulando uma pessoa física investindo, tendo a retenção de imposto de renda na fonte, como seria se ela tivesse comprado um título, a cota do fundo a valor patrimonial, a um título de renda fixa que rendesse 100% do CDI e tivesse resgate naquela data. Essa foi uma alternativa que a gente encontrou para ter uma lógica dessa distribuição. O valor dele vai ser entre 28 centavos e 30 centavos nesse mês, o que, claro, é menor do que o resultado de 63 centavos que a gente vinha distribuindo antes, mas ainda assim, pelo menos, dá uma distribuição mínima para aquele investidor que estava contando com aquele rendimento, eventualmente por uma despesa, alguma coisa, você ter essa previsão. E a gente tomou a decisão de antecipar, dado que é uma mudança do que vinha sendo praticado antes, antecipar essa decisão e anunciamos via um comunicado ao mercado em 25 de março, dizendo isso. O pagamento continua sendo igual, no 10º dia útil do mês seguinte, e para os próximos meses, a gente vai reavaliar a situação. Né? Vai depender do efeito do impacto dos shoppings fechados, quanto tempo eles vão ficar fechados, como é que vão se dar os recebimentos do mês de abril, e a gente pode reavaliar caso a caso, seja a manutenção dessa metodologia, ou uma redução, ou até mesmo, se for o caso, voltar a patamares anteriores, se os shoppings voltarem a funcionar normalmente. Né? Isso é uma questão que vai ser avaliada caso a caso. É esperado que você tenha uma queda de resultado desse período temporariamente, mas a gente só vai ter a possibilidade de analisar isso um pouco mais para frente. Bom, por isso é importante também o relatório que vocês soltaram ontem, mostrando a situação de caixa de cada um dos fundos, né? O VISC deu para ver que tem uma situação confortável de caixa, né? Até por isso, e por ter lucros acumulados, estão conseguindo fazer alguma distribuição, né? E os demais? Vou aproveitar, o Leandro gosta de falar para caramba, não falou ainda. Estou achando estranho, Leandro. Fala um pouco por exemplo, uma pergunta importante. Muita gente me fala assim, pô, os fundos de logística vão se dar bem nessa crise, né? E não é o caso, né, Leandro? Eles não vão se dar mal, mas o contrato de locação não prevê nenhuma participação na atividade, né? É verdade. Bom, acho que, em primeiro lugar, eu acho que a primeiríssima atitude que a gente tomou já aí há quase 2 semanas e meia atrás, quando os primeiros sinais da crise surgiram, foi exatamente olhar para o caixa dos fundos. Né? Essa foi a primeira medida. Então, a gente eu pedi para fazer um levantamento aí do fluxo de caixa, considerando as obrigações a pagar e considerando o caixa atual dos 3 fundos. E o resultado que a gente encontrou foi um resultado muito satisfatório. Nos 3 fundos, a gente tem uma posição de caixa muito confortável. No caso do VISC, a gente tem aí 300 e quase 400 milhões de reais de caixa para 90 milhões de obrigação, sendo que a maior parte desse montante é de longo prazo. No caso do VILG, a gente também tem mais de 300 milhões de reais de caixa, para um volume de obrigações muito pequeno. E no caso do Vino, que talvez dos 3 seja a situação onde a gente esteja mais apertado de caixa, vamos dizer assim, em tese, a gente não precisa fazer nenhuma captação nos próximos 5 anos. Então, a gente, no pior dos casos, a gente tem um horizonte de caixa por 5 anos. Acho que essa foi a primeira medida. Né? Em momentos de crise, a gente
que é um pouco mais velho, já teve a infelicidade, já teve vivido outras crises, né? Eu acho que a primeira medida é olhar para o caixa e ver a situação de fluxo de pagamentos aí para frente, né? Então, em relação à caixa, a gente está bem tranquilo nos 3 fundos, o que nos dá aí uma tranquilidade bastante grande, né? Então, Em mesmo no relação caso do Vino, tem caixa suficiente para aguentar uns 5 anos de quê? De que cenário seria esse? cenário em que a gente permanece tendo o recebimento, né, de caixa, obviamente, e pagando os rendimentos na média do que a gente vem pagando nos últimos meses. Então, assim, em vida normal, vamos dizer assim, o Vino teria caixa suficiente. Tem hoje mais de 60 milhões de reais em caixa. Uma posição bastante confortável, o tamanho do Vino. Então, e nesse sentido, sobre a possibilidade de ter diminuição do faturamento do VILG e do Vino. No VISC, a gente espera uma diminuição, obviamente. Sim. A gente espera, todo mundo está acompanhando a situação. Uhum. E nos outros fundos, né? O VILG são contratos com operadores de logística e o Vino com escritórios. Tem tido conversa com esses inquilinos? Alguém já pediu um waiver, uma ajuda, alguma coisa assim? Apesar em tese, o segmento de escritórios e de galpões logísticos eles serem menos afetados ou menos diretamente afetados pela crise, tem um impacto indireto, sem dúvida, porque os locatários em seus negócios estão sendo afetados e, consequentemente, o fluxo de caixa dos locatários e a capacidade de pagamento está sendo afetado, né? Então, da mesma forma que a medida seguinte, no caso do VIS, que foi está muito próximo aos administradores para avaliar a situação de custo condominial e de que medidas vão ser tomadas no relacionamento com os locatários, no caso do VIS com os lojistas. No Vino e no VILG a gente fez a mesma coisa. Então, a ação seguinte foi olhar para dentro dos custos condominiais para ver se a gente tinha algum espaço de melhoria, de redução de custo, de forma a reduzir o custo de ocupação total dos nossos locatários, e ter uma atitude bastante proativa para atender eventuais demandas de locatários. Elas existem, obviamente. A gente está tratando caso a caso. É importante também entender que, nesse momento, obviamente, os locatários tentam obter descontos ou alguma vantagem, mesmo sem necessariamente precisar. Então, a gente tem que saber separar as duas coisas e olhar cada caso a caso, e é o que a gente tem feito, né? No segmento de logística, como você mencionou, ele é, sem dúvida, o menos afetado, mas longe de ser um segmento que vai se beneficiar dessa crise, né? Eu acho que ele é mais protegido por algumas razões. A primeira delas é que, no segmento de logística, é mais comum formatos de contratos atípicos, né? Onde você tem aí cláusulas de rescisão e de multa muito mais fortes para o locador, então, né, são mais defensivos nesse sentido. No nosso portfólio, no VILG, a gente tem 57% da receita em contratos atípicos, então isso é uma proteção interessante. E alguns segmentos podem, eventualmente, estar sofrendo menos, como é o caso de algumas atividades de comércio eletrônico, cujo movimento não caiu na mesma magnitude, ou até mesmo em alguns setores até aumentou. Então, nós temos aí mais de 30% dos locatários do VILG que tem atividade de comércio eletrônico, né? E a gente tem uma base de locatários, que eu acho que essa é uma outra coisa importante, bastante diversificada e de alta qualidade, que nesse momento é super importante, né? Então, no VILG a gente tem o nosso locatário número um é a Ambev, com 17%, depois a gente tem Netshoes com outros 17%, 16%, 17%, que hoje foi comprado pela Magalu e hoje tem um risco de crédito excelente. Além de outros locatários como Kremer,
Fenza, que acabou comprando a GV Logística. Então, o perfil de crédito da nossa base de locatários é muito boa. Então, isso nos dá um conforto adicional também. No caso do Vino, a gente tem apesar de no segmento de escritório não ser tão comum um percentual elevado dos portfólios com contratos atípicos, a gente tem uma situação peculiar lá, onde quase 40% do portfólio é um contrato atípico, onde a 20 é a maior, vamos dizer, pagadora, e nesse momento acaba sendo um conforto adicional, que eu já posso adiantar que a 20 não pretende deixar de pagar ou pedir desconto no aluguel, então isso acaba sendo um conforto adicional. E fora isso, a base de locatários é de boa qualidade também, né? Além da 20, a gente tem escritório de advocacia, tem a Casa de Saúde São José, aqui no Rio, que infelizmente por razões ruins tem o seu movimento também aumentado nesse momento de crise e tal. Então, e foi isso, inclusive, que a gente quis enfatizar no relatório que a gente preparou e enviou, né? Relembrando o perfil da carteira, o perfil dos locatários, a diversificação e a qualidade dos contratos. Então, mas, eventualmente, eu vou deixar uma pergunta para cada um. O Rodrigo depois me explicar. No caso dos shoppings, esse olhar caso a caso funciona também, né? Não é todo lojista que vai chegar a chorar uma antecipação de pagamento ou um desconto que vai sair com desconto na mão, né? E para você, Leandro, pedir para explicar a situação dos coworkings, se neste momento preocupa, tá? Uhum. E se a gente pode esperar, em algum momento, a possibilidade de redução de rendimento mesmo nos outros dois fundos, né, que têm contratos típicos e atípicos. E aí, primeiro aí, Rodrigo. Vamos lá. Em relação à questão da negociação com os locatários, né, eu acho que é uma questão não só caso a caso, locatário a locatário, como também, primeiro, shopping a shopping, né? Uhum. Os shoppings mais fortes, naturalmente, eles são aqueles que têm o maior poder de negociação com os locatários. Então, você tem que saber em que tipo de shopping que você está lidando para você entender qual é o seu poder de barganha, de negociação. E, em seguida, você tem que olhar, sim, caso a caso, não somente o tipo de lojista, né? Se é uma loja satélite, se é uma âncora, se é uma semi-âncora, uma mega, o segmento onde ele atua, né? Que, eventualmente, uma farmácia, por exemplo, pode, inclusive, ter aumento de faturamento no período desse. Né? Um supermercado também, né? vão ter, provavelmente, um aumento de faturamento. Assim como você tem que olhar a operação daquele lojista. Né? Então, você tem uma série de coisas que não tem como você fugir de uma análise caso a caso, e como em todos os momentos, né, você tem que entender qual é a real situação daquele lojista. E eu acho que uma coisa que nessa crise está acontecendo, até então, que a gente tem observado junto às administradoras, é que os shoppings e os lojistas estão, por enquanto, se colocando um do lado dos outros, um do lado do outro. E o que eu acho isso é muito saudável para um momento de dificuldade. Todo mundo sentar na mesa e falar, olha, vamos lá, preciso conversar com você. E o shopping fala, eu também preciso, vamos sentar aqui, vamos entender a sua situação e definir uma estratégia. Claro que isso vai acontecer mais forte depois que os boletos já tiverem com os seus valores definidos na mão dos lojistas para eles fazerem o pagamento, e aí naturalmente você vai ter uma proximidade, mas a própria comunicação prévia, né, que normalmente no cenário comum não existe, né, porque é uma coisa mais operacional, de emissão de boleto, os administradores têm tomado um cuidado muito grande, né, na medida do possível, entrando em contato previamente com cada um dos locatários, explicando o que está sendo feito nos shoppings. Né, a gente está observando um esforço enorme dos administradores do nosso portfólio, assim como acredito que na maioria dos shoppings de mercado também, para a redução do valor condominial do lojista. Isso, de alguma forma, já contribui para reduzir o tamanho do boleto dele e diminuir a discussão que você vai ter com o seu lojista. Do outro lado, o lojista enxerga você fazendo um esforço para ele, né? Ele reconhece isso e, de alguma forma, vai estar mais propício a fazer os pagamentos devidos nas datas. Mas essa análise tem que ser feita individualizada, sem dúvida nenhuma. Sim. Aproveita que está em casa, vai pegar uma água que você está precisando tomar uma aguinha. Aproveita que está em casa enquanto o Leandro responde aí. No caso dos fundos do VILG e do Vino, né, a gente pode ter, eventualmente,
alguma inadimplência, alguma postergação de pagamento, mas vai ser um percentual bem menor, bem reduzido, né? Então, a gente não espera um impacto grande, mas pode ter algum, especialmente nesse primeiro mês, né? Sim. No caso do vinho, a gente tem uma situação muito confortável de resultado acumulado. A gente já tinha 90 centavos de resultado acumulado. Esse mês a gente vai fazer um resultado maior do que a gente vinha distribuindo. Então, a gente vai acumular, se a gente pagar o mesmo rendimento, a gente vai acumular ainda mais resultado. E a gente vai usar essa gordura justamente para o que ela serve, né? Para uma gordura, né? Para ser usada como uma gordura, né? Tentar manter a estabilidade do rendimento, mesmo que tenha alguma diminuição de faturamento. Exatamente. E no Vilga, eventualmente, a gente vai pensar em fazer alguma provisão pequena porque a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto no próximo mês, mas não vai ser nada significativo. Isso ainda vai aí decidir até o dia 31 de março aí, o que a gente vai fazer. Em relação ao coworking que você perguntou, a gente tem 2 clientes de coworking no portfólio do Vino. Tem a Coworking no BBS, no nosso prédio ali, na Shopsaidan, que lá eles têm um sublocatário para 100% do espaço, né? Então, eu não, em princípio, naquele espaço a gente não enxerga nenhum problema específico, mas obviamente a gente está acompanhando de perto, porque pode ser que nas operações de varejo, eventualmente eles possam estar com alguma dificuldade de inadimplência, etc, etc. Então, a gente tem acompanhado de perto esse caso. No caso do WeWork, que é o outro operador de coworking que a gente tem no portfólio, que representa mais ou menos 20% do portfólio, portanto é relevante, a gente tem uma situação muito confortável, né? Lá são 2 prédios, um na Oscar Freire com Augusta e o outro na Rua Cerro Corá. Eles estavam em obra fazendo o fit-out dos andares, e estão terminando, continuam em obra em ritmo acelerado, mas estão entregando por fase. Eles entregaram 1/3 do Vita Corá, que é equivalente a um dos 3 andares que a gente tem, e eles já sublocaram para uma empresa esse andar. Então, isso é uma boa notícia. E a mesma coisa no Oscar Freire, lá são 5 andares, então eles entregaram já um andar e já sublocaram um andar, então 20%, e estão fazendo vamos dizer, o término da obra dos demais andares. Um pedaço, eventualmente, eles vão colocar no varejo e, eventualmente, vão ter uma velocidade de locação mais lenta do que normalmente eles tinham. Mas é importante lembrar que, no caso do contrato da WeWork, tem um contrato muito forte. É um contrato de 15 anos, com uma multa rescisória de 24 meses. Além da multa rescisória, eles têm que devolver o allowance que foi feito e que não foi utilizado em benfeitorias no imóvel, que foi um allowance de 24 milhões de reais, 12 milhões em cada prédio. É o contrato que tem a garantia da holding internacional, da WeWork. E, além disso, pelos próximos 2 meses, a gente ainda tem uma garantia adicional da Vitacom, que foi o vendedor do imóvel. Então, a gente está aí bastante, vamos dizer, garantido. A gente tem mantido contato com o pessoal do WeWork, e aparentemente está tudo normal, tranquilo. Por enquanto, não foi um dos locatários que, vamos dizer, ligou para pedir alguma coisa. Espero que não estejam assistindo essa live para não ter ideia, vamos dizer assim. Mas, por enquanto, estamos tranquilos com eles. Mas é isso, essa brincadeira que você fez, é que a gente estava conversando agora há pouco e também com o Rodrigo. Tem gente que não tem necessidade, mas vai tentar, vai pedir, pois né? E cabe ao locador, nesse caso, ser firme quando necessário. Eu tenho certeza que é o momento que todo mundo está se ajudando. O Rodrigo falou, o lojista e o administrador do shopping, eles já estão lado a lado. Os administradores, concorrentes de shopping, estão trocando informação para se ajudar, né? O momento é esse, o momento é de se ajudar. Mas não também de deixar alguém tirar proveito dessa situação, né? Essa tem sido a nossa postura. Isso aí.
Vou fazer mais uma pergunta para você, Leandro, essa mais ampla, você gosta dessas discussões. Você já trabalhou em companhia aberta e no Sim. segmento de shopping, né? E Uhum. a alavancagem nas companhias abertas é muito grande. Primeiro que é uma regra praticamente, né? Raríssimas empresas não alavancam, e a alavancagem é grande. No mercado de fundo Uhum. imobiliário, a alavancagem é exceção. Me parece que na 20 Partners é uma praxe alavancar, mas alavancar Sim. pouco, né? Muito Uhum. diferente do que nas companhias abertas. Então, queria que você dissesse se você acompanhou um pouco das companhias abertas e qual a diferença que tem sido entre, por exemplo, companhias abertas de shopping e fundos imobiliários de shopping, e se essa prática de alavancar nos fundos imobiliários se tem se mostrado vantajosa, mesmo agora num período de crise, ela tende a valer a pena quando as coisas melhorarem. Inclusive, eu costumo, tenho dito aí recentemente, né, até quando a gente faz as comparações de volatilidade de fundo imobiliário versus ação, né, Uhum. acho que uma das razões pelas quais a volatilidade deveria ser menor e é menor em fundo imobiliário é exatamente essa, né, porque o Sim. risco é intrinsecamente menor. Os fundos imobiliários, eles são, na sua maioria esmagadora, desalavancados, sem nenhuma alavancagem, e os poucos que têm alguma alavancagem têm uma alavancagem muito pequena, né? Se olhar, todos os nossos fundos imobiliários têm alguma alavancagem, mas hoje são caixa líquido, tem mais caixa do que obrigações a pagar. Então, você tem uma situação que não é uma alavancagem na prática, tá É o certo? que eu chamo de alavancagem sintética e ela se dá comprando um imóvel a prazo ou securitizando um imóvel antes de comprar, correto? Exatamente, exatamente. Então, assim, naturalmente, os fundos imobiliários são menos arriscados, porque não tem dívida e assim, a probabilidade de um fundo imobiliário quebrar ou ter que chamar capital para cobrir alguma obrigação é muito baixa ou nula. Ao passo que empresas efetivamente podem deixar de existir num momento de crise muito aguda, né? Eu até acho, por acaso, que as empresas brasileiras, em geral, têm uma situação de alavancagem bastante confortável, né? Por acaso, até tem uma reportagem hoje no Valor justamente enfatizando isso, né? A posição de caixa das empresas atual é muito, quando você olha o Bovespa como um todo, é muito confortável, né? O brasileiro sabe que a coisa aqui, né, a gente está tão acostumado a tomar susto, é que esse é um choque mundial. Mas a É gente tem isso. tantos choques internos que o brasileiro sabe que tem que ir mais devagar nas coisas, né? É verdade, era impressionante. Assim, isso é a pura verdade. Essa cultura de você ser muito mais cauteloso com a alavancagem no Brasil de fato, nesses momentos, uma vantagem, né? Eu lembro perfeitamente na época da crise de 2008, quando eu estava na BR Malls ainda, né? E a gente comparava o prazo de vencimento das dívidas das empresas de shoppings americanas com o nosso perfil de dívida lá, era muito mais curto, né? Deveria ser o contrário, né? Numa economia mais desenvolvida, você deveria ter financiamento com prazo mais longo, né? Mas a certeza de refinanciamento era tão grande que as empresas americanas tinham um duration muito mais curto, esperando que eventualmente pudesse renegociar com uma taxa de juros ainda mais baixa do que vinha tendo, né? Então, aqui no Brasil, como você bem colocou, as empresas, os empresários, os gestores são muito mais escaldados nesse sentido, né? Sim. E essa experiência de alavancar um pouquinho em fundo imobiliário, você continua achando positiva mesmo nesse susto que a gente está passando? No momento que a gente, no montante e percentual que a gente fez nos nossos fundos, sem dúvida nenhuma. Tanto é que não tem prova melhor do que essa situação agora para mostrar que não tem impacto nenhum. Sim, sim. Né? A crise escancara as coisas, né? As verdades, Exatamente. testa as convicções, né? É. O fundo de fundos, o FOF, chegou a sair, está operando, é um momento interessante para ele ou não saiu ainda?
Não, ele saiu, na verdade, ele existe desde setembro do ano passado. A gente concluiu uma 476 em fevereiro, com a captação de clientes próximos da 20. Então, ele hoje tem 100 e poucos milhões de reais de patrimônio. Então, é um fundo não listado ainda. E a gente tinha protocolado, na verdade, protocolou na CVM a oferta pública desse fundo, que, pelo cronograma normal, a gente deveria estar no mercado aí em final de abril, início de maio. No cenário de hoje, a gente vai ter que reavaliar. Entretanto, né, se tem uma classe de fundo imobiliário e que eventualmente faz sentido captar dinheiro agora, ou até mais sentido captar dinheiro agora, é exatamente fundo de fundos, né? Sim. Então, a gente ainda vai ter que sentar com o nosso, vamos dizer, distribuidor aí para discutir, mas como o fundo de fundos, o PL é marcado a mercado quase que mensalmente, né? Quase que não, mensalmente, você não tem o risco de estar fazendo uma emissão muito fora do valor patrimonial, vai ter que ser necessariamente a valor patrimonial, então os ativos ali já estão marcados a mercado. E você ter capital, caixa adicional para poder fazer uma alocação e fazer suas posições nesse momento de mercado, me parece ser bastante interessante, né? Então, e olha que é bem provável que para o investidor institucional também seja a oportunidade que ele estava esperando. De repente, numa sem dúvida, 476 consegue captar com investidores institucionais. sem E aí o dúvida, Rodrigo, que é copiloto desse fundo, fica de um lado vendo os fundos imobiliários caírem, e não é bom ver isso, né? Até porque eu sei que vocês recebem um sentimento que vem do cotista, que é de muita preocupação, às vezes até desespero, né? Achando que o fundo pode quebrar, que ele pode ser obrigado a aportar capital, coisa que não acontece, né? Então, de um lado, eu tenho certeza que você não gosta de ver as cotas desvalorizarem, mas como copiloto, junto com a Érica do fundo de fundos, também está enxergando oportunidades aí, né? Estamos. Só Na uma verdade, correção, é o Luiz, né? Que é o gestor do fundo de o fundos. Luiz, A Érica é o Divino. a Érica é co-gestora de Divino junto com o Ilan, né? O Luiz Felipe Araújo, que é o co-gestor do fundo junto comigo, do fundo de fundos. A gente, de fato, tem visto bastante oportunidades, né? Acho que os preços ativos no início da crise, acho que eles caíram para patamares que eram bastante irracionais, em especial pelas todas as características que o Leandro comentou aqui, né? Da baixa liquidez dos fundos, baixa alavancagem dos fundos, um caixa disponível bastante bom, uma segurança de longo prazo em relação aos segmentos, etc. As desvalorizações que chegaram a 45%, 50%, na nossa visão, eram irracionais, né? Agora, você também é o momento de você fazer as melhores opções de escolhas, né? Você já está alocado em fundo imobiliário, só faz sentido você fazer uma realocação se você acreditar que tem fundos mais descontados do que outros que você tinha na sua carteira. Então, às vezes, você fica... O momento ideal era você ter mais capital disponível para investir, né? Aumentar o tamanho da alocação nesse momento que você tem bastante oportunidade. Se você já tiver um fundo totalmente alocado, as movimentações são mais pontuais, naqueles que eventualmente caíram menos, você vende, compra aqueles que caíram mais, ou aqueles que os fundamentos estão fazendo mais sentido, diminuiu uma exposição ao setor que tem um pouco mais de risco e tudo mais. E pensando no próprio VISC, que tem algum caixa, é possível e passa pelo radar a possibilidade de comprar cotas de outros fundos de shopping que desvalorizaram muito? Sim, inclusive a gente tomou uma decisão nesse período de crise, né? Como a gente tem feito reuniões diariamente, né? Entre todos os membros do time e comitês de investimento, inclusive, a gente tem tido uma frequência maior do que a gente tinha antes. A gente decidiu um pedaço pouco relevante, mas um pedaço do nosso caixa, para fazer algumas alocações pontuais, alocações táticas em fundos imobiliários de shoppings que tinham, eventualmente, desvalorizado mais do que a gente achava que deveriam. Isso até então tem dado um retorno positivo, acho que a gente tem sido feliz, mas na nossa visão o instrumento, né, fundo imobiliário de shoppings, não é um instrumento para você ficar alocando em ter uma posição relevante, né, em outros fundos imobiliários. Mas para a alocação desse caixa que a gente tem hoje disponível,
hoje é uma melhor oportunidade você adquirir cotas de outros fundos do que, eventualmente, você fazer uma transação nos patamares de preço que estavam sendo negociados antes da crise, né? Então, a gente tem que saber aproveitar um pouco esse momento, até porque acho que as transações de shoppings vão serem postergadas um pouco, né? Acho que o cenário natural é que quem é vendedor não vai querer agora vender ativo, vai segurar um pouco mais, porque quem é comprador vai querer reajustar preço das transações. Então, a gente acaba ficando com caixa disponível que a gente pode fazer algumas alocações táticas e a gente tem feito por uma parcela pequena do capital do fundo, menor que 10% do capital. Então, para a gente terminar, você falou de uma coisa importante, que é preço de ativo. E eu acho que se em algum momento o rendimento falha ou diminui, ou principalmente fica muito nebuloso, mais do que nunca é hora de olhar para valor, né? Para os ativos, para o patrimônio e para o valor patrimonial. Extrapolando um pouco o mundo do fundo imobiliário, indo para os ativos reais, isso vale para os 3 fundos. A expectativa de queda de valor patrimonial, no sentido de que vocês acreditam que os imóveis, não só os do fundo, mas os imóveis vão ter uma desvalorização em função dessa crise? Porque o mercado vinha bem, o mercado vinha aquecido para esses segmentos, né? Acho que, historicamente, né, o que a gente observa em momentos de crise que afetam muito os mercados líquidos, né, bolsa, cotação de fundo imobiliário, etc., no mercado privado, a gente não vê esse ajuste de preço na mesma magnitude, né? Então, acho que a primeira consequência é que você tem uma paralisação dos negócios, porque que, de certa forma, devia ser a forma como os investidores deviam encarar as cotações de fundo imobiliário também, né? Sim. Então, você não tem um ajuste imediato, né? O que acontece é que a gente vinha num mercado bastante aquecido, né, de transações, e aí talvez aquele delta a mais, aquele exagero de preço, eventualmente a gente vai conseguir ver transações sendo feitas sem ele, né, em patamares um pouco mais interessantes de retorno, né? Mas o primeiro momento, em geral, é um momento de paralisia, e é o que a gente tem feito com os negócios que a gente tinha opcionado, né? A gente tem MOU assinado no VISC, a gente tem MOU assinado no VILG e no Vino, e a postura tem sido, olha, nos mesmos patamares, agora a gente vai rever. Então, vamos dar tempo ao tempo, vamos esticar os prazos de exclusividade e vamos acompanhando o desenrolar dessa crise até a gente ter uma maior visibilidade de qual vai ser o impacto, né, para poder ser capaz de precificar corretamente. E o que você falou sobre fundo imobiliário no Brasil também é verdade no mercado imobiliário, né? A gente é pouco alavancado. Geralmente, quem tem um imóvel tem mesmo, não está devendo o imóvel, nada disso, né? Isso também Exatamente. faz com que não tenha uma queda muito forte do valor dos ativos, né? Exatamente. É isso. Bom, eu vou agradecer e liberar os aumentos. Faltou alguma coisa importante que vocês queriam ressaltar? Acho que foi bem abrangente para mim. Acho que conseguimos aí falar um pouco de tudo. Acho que eu só passaria a mensagem acho que os investidores em geral, acho que é um momento de cautela, como todo momento de crise tem que ser feito, e um momento de tentar separar um pouco o joio do trigo, né? Você tentar fazer as análises ativo a ativo, separar o que são os segmentos, a situação de caixa, a situação patrimonial de cada um dos fundos. E aí eu acho que se o investidor estiver acreditando num cenário que não é um cenário, vamos dizer, de fim do mundo, né? Acho que é um momento para que se possa fazer eventualmente boas alocações, mas sempre diversificando, né, com todos aqueles conselhos que você, Arthur, sempre fala bastante para os nossos aí, espectadores, que você vai saber até falar até melhor que a gente, né? Mas as lições continuam as mesmas: diversificar, olhar bem para os ativos, olhar para o valor dos imóveis, que eu acho que o fundamento do business, do negócio, o fundo imobiliário, ele continua de pé e isso vai perdurar. Uma crise que a gente sabe que ela é importante, mas que ela tem um fim, né? E depois desse fim as coisas tendem a voltar a alguma normalidade, né? Exatamente. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que está a correria, né? Sai de um Zoom, vai para outro. Muito obrigado, muito importante que vocês tenham se dedicado a falar com todo mundo.
E quero dizer que eu estou à disposição aqui também. As coisas estão mudando muito rápido, correndo muito depressa. Eu estou à disposição, tendo necessidade, oportunidade de falar. É só avisar que a gente marca e entra ao vivo novamente. Obrigado, Leandro. Obrigado, Rodrigo. E principalmente a você que assistiu, mais um motivo para ficar mais calmo, né? As coisas aparecendo, os números sendo claramente mostrados. Como eu tenho dito para todos os gestores, não tenham medo nem de dar notícia ruim. O que a gente mais precisa é de informação. Então, que espero ter levado, junto principalmente com a qualidade que veio da 20 Partners, informação clara para que você fique tranquilo e tome suas decisões. Um grande abraço para você, a gente se vê em breve, não vou nem dizer próxima sexta-feira, que talvez seja antes, as coisas estão muito, muito loucas, né? Se cuide também aí, cuidar da família, hein, Leandro, Rodrigo, saúde para todo mundo. Com certeza. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur. Grande Abraço. prazer. Tchau, Até tchau. mais. Até logo, tchau.